Shalom, meus amados. Estamos aqui para nós gravar nossa 18ª aula. Hoje nós vamos falar sobre o papel, o ofício do pastor. O que é o pastor, né? Que é uma parte importante que a gente precisa entender. O ofício pastoral, ela faz parte dos 5 ministérios que o Senhor separou para a edificação do corpo de Cristo. Existem dons específicos, existem dons ministeriais e existe ofício, certo? Então, assim, o ofício pastoral que nós vamos falar hoje, é importante a gente entender que é um ofício que Deus liberou para a edificação da igreja, ou seja, o crescimento do corpo de Cristo, a funcionabilidade do corpo, certo? Então, primeiro ponto, o pastor deve alimentar o rebanho. Salmos 23, versículo 2, que diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A palavra pasto é alimento, ou seja, o primeiro ponto do pastor dentro de um órgão, né, denominacional, que é uma igreja local, ou dentro do ministério corporativo da igreja, que é o corpo de Cristo. O primeiro ponto é que o pastor deve alimentar o rebanho do Senhor, ou seja, uma palavra sólida, uma palavra firme, uma palavra que nos sustenta, uma palavra que nos constrói. Um alimento, ele tem várias proporções, tem as vitaminas, tem a proteína, tem aquilo que nos faz crescer, tem aquilo que nos gera músculo, tem aquilo que nos traz simplesmente um alimento, como um bebê, ele toma leite, uma pessoa mais jovem, mais adolescente vai comer pão, vai comer torrada, né? O adulto, ele já vai comer outras coisas, carne, gordura. A pessoa mais idosa, ela já vai comer uma coisa mais, que vai digerir mais rápido no seu estômago. Toda essa parte de alimento que é para a igreja, o pastor precisa ter o discernimento e o entendimento. De uma pessoa mais jovem, não vai comer a mesma proporção de substância do que uma pessoa adulta, madura, certo? Então o que acontece? O pastor, ele alimenta o seu rebanho conforme a proporção de maturidade de cada pessoa. Então o pastor precisa ter esse discernimento, que é um dom, certo? Discernir as coisas, discernir os alimentos, discernir o que cada um precisa, né? Às vezes o que a pessoa precisa ser exortada, ser confrontada, às vezes precisa ser encorajada, precisa ser impulsionada. O pastor precisa ter esse entendimento e essa clareza no espírito de poder ajudar cada um da forma correta. O pastor é como um pregador, né? Atos capítulo 11, 23. O pastor como um pregador, ele é um clínico geral, ele prega de todos os assuntos, né? De manhã ele faz um velório, à noite ele faz um casamento e prega na sua igreja da mesma forma. Ele chora com os que choram, se alegram com os que se alegram, e assim vai. Então o pastor como um pregador, ele é um clínico, né? Ele é um clínico geral da igreja, certo? Como conselheiro, Mateus 2, versículo 7. O pastor, ele é um conselheiro, um bom ouvinte, né? Primeira coisa que um pastor precisa entender é que ele precisa ouvir mais e falar menos, falar o que é necessário, ser eficaz, ser preciso, ter um fino e aguçado, saber a hora de falar, a hora de se calar, saber a hora de fazer e a hora de não fazer, certo? Saber por que as coisas estão acontecendo, ouvir o Senhor a respeito. Coisas importantes de um papel de um pastor. Outro ponto importante, o segundo, né? O primeiro foi o pastor deve alimentar o seu rebanho. O segundo é, o pastor deve guiar o seu rebanho.
Salmos 23, versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o refrigera minha alma, né? Guia-me pelas veredas é o ser guiado, né? O pastor, ele precisa guiar o seu rebanho, o rebanho do Senhor, para um lugar de refrigério e para um lugar de descanso, né? O pastor deve guiar as pessoas. Esse é o papel do pastor. Guiar a igreja do Senhor, pastorear a igreja do Senhor para um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de solitude no Senhor, aonde nós conseguimos ouvir o Senhor e ouvir o Espírito Santo, certo? Um lugar de relacionamento, um lugar de refrigério e descanso é um lugar de relacionamento, certo? O terceiro ponto importante é: o pastor deve proteger o rebanho. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. A palavra andar pelo vale da sombra da morte é o Seol, né? Que é um caminho de dificuldade, de morte. Mas também não terei medo, não terei mal, não temerei o mal. Por quê? Porque a proteção do Senhor. O pastor, ele deve proteger, né? Deve estender sobre o seu rebanho o talite do Senhor, um lugar de paz e de descanso. Mesmo que os dias são maus, mesmo que os dias são difíceis, mesmo que os dias têm muita dificuldade, muita aflição na terra, o pastor, ele protege o seu rebanho, certo? Ele tem uma palavra eficaz, ele tem uma palavra de refúgio, ele tem uma palavra de encorajamento, ele tem uma palavra, ele sabe para onde está caminhando, porque ele mesmo é pastoreado por Cristo, né? Ele recebe do Senhor para nutrir a sua igreja, certo? Por isso que o pastor é o anjo da igreja. O Senhor colocou os pastores, não foi a igreja que estabeleceu os pastores, não. O Senhor deu pastores à igreja, não deu uma igreja para o pastor, entendeu? Deus deu um pastor para a igreja, para o rebanho. Ou seja, Deus levantou os pastores para cuidar do seu rebanho. Então, quando você vê um pastor, se você tem um pastor sobre a sua vida, honre a vida dele, né? Ore por ele, ajude ele, honre a vida dele, cuide, nutre ele, né? Porque a vida de um pastor não é fácil, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, né? Ele tem dificuldades, tem aflições e muitas vezes ele coloca isso de lado para cuidar do rebanho do Senhor. E muitas vezes ele mesmo não consegue se cuidar, não consegue se preocupar com as coisas que ele necessita. Tem necessidades e que precisa ser suprido, né? O apóstolo Paulo diz: aquele que planta uma vinha, é importante que seja nutrido dela. O que é uma vinha? É o rebanho, né? A palavra diz que, né, em Isaías ou Jeremias ou Ezequiel, não me lembro bem na minha cabeça agora, mas eu acho que é Ezequiel, que o Senhor diz assim: ai dos maus pastores, que somente se preocupam, né? Ele não está falando que não deve se preocupar, mas que somente, ou seja, isso é uma prioridade para eles, a lã e a gordura do meu povo. O que é a lã e a gordura? É a parte financeira, né? Mas não é que isso não seja uma preocupação. O pastor também deve ajudar a igreja a prosperar, a crescer, ensinar os princípios do Senhor, ajudar a igreja a se tornar fiel ao Senhor, porque isso vai gerar o quê? Vai gerar uma nutrição espiritual, né? Como que a ovelha vai crescer em gordura, em lã, né, que é a parte financeira, se o pastor não ensina ela? E se a ovelha também não é ensinável, não coloca em prática aquilo que o pastor ensina. Então, é importante uma parte como a outra, mas não pode se tornar uma prioridade coisas que o Senhor às vezes não coloca como primazia, né? Ok? O quarto ponto importante: o pastor deve restaurar as ovelhas.
Salmo 23, versículo 5 diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está falando de uma restauração. O óleo, né? Que é o Espírito Santo derramado sobre a minha cabeça, né? Primeiro, ele prepara uma mesa, né? Prepara o quê? Um lugar de se alimentar na presença dos seus adversários. Quais são os nossos adversários? Não são as pessoas, não são o vizinho, não são os irmãos. Os nossos adversários são o medo, a rejeição, a inferioridade, a preocupação, a infidelidade. São os nossos adversários diários, os monstros que nos roubam de viver uma vida em Deus. Então o que acontece? O pastor nos leva para esse lugar, né? De onde a gente consegue nos alimentar na presença dele, sem se preocupar mais com isso. Porque ele nos unge a nossa cabeça com óleo do Espírito, né? E faz o nosso cálice transborda, né? Com alegria, com unção, com presença, vinho novo, né? Prosperidade do Senhor. Então é um lugar, né? É um lugar onde o Senhor nos restaura. O pastor nos leva para um lugar de restauração, um lugar de edificação, um lugar de construção, um lugar onde a gente se torna firme, constante, perseverante e avante. A gente avança no Senhor, porque a gente tem um pastor que nos guia por esse lugar, ok? Esse é o papel do pastor, ok? Sexta colocação, né? 1, 2, 3, 4, 5 é a quinta colocação. Eu quero deixar aqui também uma palavra, né, nessa questão de restauração. Ezequiel capítulo 34, versículo 4, ok? Para você também poder ler. O quinto, o pastor deve corrigir as ovelhas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. O papel do pastor também é corrigir. A correção faz parte do ministério pastoral. Em amor, né? Com graça de Deus, ele traz uma correção que nos impulsiona e nos constrói para Deus, ok? Ele nos eleva através de uma correção. Ele não nos corrige para matar, mas nos corrige para crescer, ok? Sexta questão. Além do trabalho pastoral, o pastor deve equipar os santos para exercerem uma medida de cuidado com outros santos. Ou seja, o pastor, além dele fazer todo esse trabalho de proteção, de restauração, de cuidado, né? De guiar o seu povo, ele vai equipar as ovelhas mais maduras para que elas possam também ser o quê? Um líder dentro do corpo de Cristo, para cuidar de pessoas, para exercer seus dons, exercer seu chamado, exercer seu ministério e também ser enviado futuramente, né? Estabelecer um lugar de repouso, de refrigério, de restauração e de cuidado. Ou seja, Efésios capítulo 4, versículo 12. Exemplo, as visitas não só feitas somente, né, pelo pastor, né? As visitas são feitas pelos diáconos, pelos presbíteros, pelos membros que são mais maduros na fé, que podem ajudar. A gente vê a Bíblia ensinando com muita clareza e muita eficiência. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vê Paulo falando sobre as irmãs mais maduras, aconselhando as meninas que não sejam dadas conversações, usar roupas curtas, muitas coisas. Então, assim, quando a gente atinge um nível de maturidade, a gente começa a ser voz, começa a ser luz através das Escrituras. Amém? Esse é o papel do pastor. Deus abençoe a todos, que seja edificado através desse ensino. Deus te abençoe, querido.